Fala galera, bem-vindo ao Guia HQ. E aqui ó, opa! Vai começar com isso daqui ó, vai falar disso daqui hoje ó. É o seguinte, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Mas eu pretendo fazer a resenha por mês do Ken Parker, né? Como eu tô maratonando agora, né? Então eu pretendo uma vez por mês fazer a resenha de 2. Eu vou lendo 2 e a gente vai fazendo a resenha dos 2 que eu vou lendo, porque eu não li nada ainda, só li essas 2 até agora, né? E agora que eu vou começar a ler Ken Parker. É muita coisa para ler, e aí como eu comecei a colecionar Ken Parker e eu gosto de maratonar eles, e tá na 36 agora, ela vai até a 50. Então eu acredito que até chegar o número 50, eu já vou ter o material suficiente para resenhar. Enquanto vai lançando, eu vou pegando, a gente vai lendo e vai resenhando. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar falando de Ken Parker, né? Vamos falar aqui, dar uma analisada na primeira história, né? Analisar Ken Parker. Essa imagem é muito bacana, eu acho. Muito legal. Então vamos lá. Vamos começar a falar de Ken Parker. Ken Parker, ele foi baseado nesse filme aqui, ó. Nesse filme aqui, ó. Mais forte que a vingança. É muito bacana, né? Esse filme aqui. Esse filme é sensacional. Ó, posso falar pra vocês que tá entre os top 10 filmes de faroeste que eu já assisti. Ele é lindo, ele é bonito. Ele não se passa exatamente no oeste, aquele oeste que a gente está acostumado, Texas, né, esses lugares assim, se passa nas montanhas, né? Ele é inspirado no ator Robert Redford, que é esse ator aqui, ó, tá aqui no livrinho também, ó. Esse ator aqui, ó. Ele foi baseado num ator de cinema da época. Esse daqui é no filme e o Ken Parker. E aqui fala um pouquinho de Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo, né? O bacana aqui, que eu vi aqui que tem outras obras do Berardi e o Milazzo juntos. Eu não sabia, cara. Aquele Welcome to Springville, que tá saindo agora, né? Ele é lançamento, né? E os dois foi escrito junto. E tem mais um outro aqui, ó, quer ver? Que é um índio, cara. Aqui, ó, um índiozinho amazônico tique, né? Bacana, cara. Eu pretendo pegar essas 2 aí. Como é que os dois juntos, cara? Principalmente com o Giancarlo Berardi, né? Tá aqui junto com o Milazzo. Eu pretendo pegar essas coisas aí. Mas vamos lá, vamos começar do que se trata as primeiras histórias de Ken Parker, né? São 2 historinhas, né? A primeira história conta a história, né? Que a gente já conta a história do Ken Parker. Ele vive nas montanhas no Wyoming e ele fica caçando peles, né? Caça os animais, né? E ele tira as peles dos animais para poder vender, né? E aí ele vende essas peles tudo, né? E depois ele sofre uma emboscada. Essa emboscada aí, ele sofre essa emboscada porque os caras vão lá para roubar o dinheiro deles, né? E nessa emboscada que ele sofre, deixa eu pegar aqui umas imagens da emboscada. Né? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá que eu tô passando, acho que eu tô passando demais até. Deixa eu ver aqui. Imagens da emboscada. Aqui, ó. Eu já tomo um tiro aqui, ó. E aí ele cai do cavalo, né? Aí os caras roubam o dinheiro dele. Os caras acham que ele tava morto. Pega o dinheiro e vai embora. Aí o Ken Parker, ele acorda, né? Ele vê uma tragédia ali. Não vou ficar dando muito spoiler, porque o intuito aqui é só apresentar apresentar o quadrinho e fala mais ou menos o que é. Aí ele vai atrás, depois ele vai atrás dos caras, né? Ele começa a rastrear os caras que roubou ele.
Aí ele vai perceber que esses caras estão lá no forte, né, num forte lá, eu não lembro o nome do forte agora, né, e aí na frente do forte tem um acampamento de índios lá, né, os índios tá meio bravo lá porque o pai branco não tá mandando os recursos que eles prometeram pros índios, né, então eles vão lá para reivindicar. E aí como o Ken Parker ele tinha algum contato com os índios, né, ele vai lá, os caras chamam ele para poder ver, porque tem a mulher do Apache, né, do Apache não, do chefe da tribo, que ela pariu o nenê e tá quase morrendo, com a gripe muito forte, né, aí ele ajuda lá a sarar a mulher, tudo lá, sabe? Aí os caras ficam gratos a ele. E aí, nessa noite, tem uma rebelião dos índios que tava dentro do forte, né, tem uma rebelião lá, o acampamento sai do lugar. E aí o Ken Parker ele já tá procurando lá dentro do forte também os caras que roubaram ele, né? E aí começa toda a treta, né? É briga com os índios, os caras conseguem perceber que o Ken Parker ele é um ótimo estrategista, né? E aí ele tem amizade com os índios e querendo pegar os caras lá, os caras, né? Acontece umas reviravoltas fodidas lá, é bem bacana. Esse conto aqui é um excelente conto, né? Porque aqui os índios começam a chamar ele de rifle comprido, porque ele tem uma arma para caça, só que ele é um rifle, só que ele tem um cano bem mais comprido que o normal, né? É justamente usado para caça de animais a longa distância, né? Então é bacana isso daí. Essa história aqui ela é muito bacana. A segunda história, ele tá lá no forte lá. Aí o comandante percebe que o gado que era para chegar lá no forte lá não tá chegando, né? Um gado que o presidente liberou para o pessoal lá, né? Não tava chegando. Aí o Ken Parker mais uns 4 caras vão lá vão atrás desses animais, né? Atrás dos vaqueiros dele lá. Aí ele percebe que quando ele chega lá, ele percebe que deixa eu pegar aqui, ó. Ele percebe que os gados marcados dele tinha sido roubado por uns caras aqui, né? Ele consegue ver que os caras tinham, né? Perguntou de quem que é esse gado aí, os caras falaram que eles compraram, não sei o que, mas na verdade eles roubaram porque eles viram que tinha a marca do exército ali, nos gados, né? Aí os caras começam a achar ruim e já começa um tiroteio lá, ao pau canto. Aí o Ken Parker pega, né? Consegue espantar os caras lá, e aí ele vai tentar resolver, né? Quem que é o dono, quem que é os caras que tá roubando o gado deles, do exército. Aí ele percebe que lá tem um cara que é o dono da cidade, que aí ele deixa a cidade à mercê dele. Aí tem tem uma moça aqui que começa a ajudar ele, cuidar dele, entendeu? Porque ela não gosta muito do dono da cidade, eles têm uma treta, né? E é bem bacana essa história aqui. E aí, nossa, acontece muita coisa. O Ken Parker é meio que preso. Aí ele já sai, é bacana, demais. Essa história aqui é o seguinte. Depois eu falo no final, vou deixar pro final pra falar, né? Mas então já aproveita já que eu vou falar algumas coisas lá no final. Então já se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta e compartilha pros teus amigos aí. Compartilha nos grupos que você tem aí, teus amigos aí que curte quadrinho, né? Pode até mandar lá no zap lá do Xvideo, lá não tem problema não. Mas compartilha aí, né? Dá essa força aí. Ken Parker número 2. Né? Ela fala aqui, ó, que dia 13 de julho começa a HQ ser escrita por Ken Parker. 13 de julho de 1870, né? Eu fui nascer exatamente aqui, ó, 12 anos depois, né? Que eu sou do dia 12. Mas vamos lá, pessoal. Aqui, primeira história,
né, a primeira história, ele conta, né, que 5 anos após o fim da Guerra Civil, um ex-capitão, Kit Collins, cadê o Kit Collins? Né, cadê ele aqui? Ó, vou mostrar ele aqui, né? Esse daqui é o ex-capitão do Kit Collins. É legal que no começo dessa história aqui começa ele lá na guerra de secessão, entendeu? Aí ele pega, né? Deixa eu pegar ele aqui, Kit Collins, né? E aí ele pega, ele recebe, ele tá tentando elaborar um plano para forçar o presidente dos Estados Unidos a separar os estados do sul. E aí aí nesse plano, né, ele recebe uma mensagem que o presidente não, como é que chama? Deixa eu ver aqui. Que o general do exército, General Pricer, né, ele vai estar nesse vagão e eles vão tentar planejar um assalto lá, pegar as armas, pegar o ouro, porque diz que vai ter ouro lá, para ele fazer a rebelião dele, né, e vai matar já, e já vai tentar sequestrar esse general, o General Pricer, né. Aí acontece umas coisas bem bacanas lá, né, que aí na verdade, na hora que estoura, deixa eu pegar aqui, na hora que chega lá no trem lá, né, que eles conseguem explodir, coisar o trem lá, né, tirar o trem dos trilhos lá, derrubar o trem, Ken Parker tá dentro desse trem, né, aí eles pegam, chegam os caras lá, começam a atacar o trem, né, mas só que dentro do trem, não vou falar. Não posso dar spoiler. E aí ele pega e ele começa. Aí os caras conseguem raptar a moça que estava lá dentro do trem, né? Que ela é sobrinha do General Pricer. E tenta pedir um resgate, tudo lá por ela lá, sabe? E aí esse cara aqui, ó. Que ele já cai do cavalo logo depois que ele monta. É o cara que vai ajudar a Ken Parker aí atrás dos caras, né? É bem bacana essa história. É um faroeste mesmo, né? De trem e as coisas eraiadas toda lá, né? É uma história bem bacana. Eu gostei demais dessa daqui. E a segunda história, a segunda edição, é esse daqui, ó. Homicídio em Washington. Aqui é bem legal que o Ken Parker, ele chega lá em Washington, ele chega exatamente com essas roupas aqui. Aí os caras acham que ele é um nativo, um animal, um louco, sabe? E aí depois ele conhece deixa eu mostrar aqui. Ele conhece esse cara aqui, ó. Que ele é um senador. É esse daqui, ó. Ele parece um índio. Ele é meio que índio, né? É esse aqui, ó. Ele conhece ele chama Eli Donerogawa. Ele é comissário dos assuntos indígenas, esse cara aqui. Aí ele já tem uma amizade com o Ken Parker numa dessas viagens, né? Aí numa dessas viagens eles estão numa cidadezinha bem pequena lá, que ele entra no armazém da cidadezinha lá. Aí na hora que ele chega lá no armazém lá, o armazém ele começa a ser assaltado e tá os dois lá dentro do armazém fazendo compra, né? Aí eles conseguem tirar os caras, matar os caras que estavam lá assaltando. Aqui, ó. Ele tem uma cara meio que de índio, porque ele era indígena. Aqui, o que acontece? Ken Parker, ele vai pra lá porque tem muita gente que tá matando os índios, né? Tá matando os bisões, né? Tá tirando a comida dos índios. Então ele vai pra lá pra pedir pra esse ali, né? Esse cara aí, pra conversar lá, né? Com o pessoal, né? Lá em Washington lá, pra ver se resolve esse BO aí. E aí o Eli, ele manda isso daí lá no Senado,
né? Chega lá no Senado lá, ele começa a brigar com os senadores lá, e aí o Ken Parker é chamado para ir lá, né? O Ken Parker ele fica meio, ele não consegue ficar muito bem com aquela roupa lá, porque ele não está muito habituado a usar uma roupa, um paletó tudo, né? Uma roupa bonita. Aqui, ó. Olha o Ken Parker aqui, ó. Alinhado. Né? Aí, depois disso daqui, acontece toda uma trama. Não vou falar o que acontece. Eu sei que o Ken Parker ele volta lá para as montanhas lá e tenta resolver o BO lá também, né? E aí é o que eu tenho para falar dessas duas edições. Gente, é o seguinte, é uma resenha meio comprida, né? Às vezes eu me enrolo nas palavras aqui. Vê aí o que vocês achou, o que tem que melhorar às vezes na resenha, né? Olha o que eu tenho aqui, ó. Porta-copos. Da hora, né? Ó, o que eu queria falar é o seguinte. Tem algum... foi pedido para mim fazer um gancho para falar... comparar Ken Parker com Tex. Eu não vou fazer essa comparação, né? Porque eles são excelentes. Eles são personagens excelentes. E cada um na sua história diferente, né? Esse daqui ele é um pouco mais humano e ele tem um pouquinho mais de falha. Tex também tem suas falhas. Só que o cara é muito bom no tiro, né? O cara é estrategista, então isso daí é legal. Falar pra você que eu trocaria Tex por Ken Parker? Não trocaria. Pra mim, se fosse pra mim ler pelo resto da vida, eu prefiro ler Tex do que Ken Parker. Só que Tex tá entre os top melhores personagens que eu já li. E é o primeiro da Bonelli. Ken Parker ele não fica muito atrás. Ele é muito bom. A qualidade, ele é bom assim, de ser muito legal, é igual, mas o personagem é diferente, né? Então jamais trocaria Ken Parker por Tex, quer dizer, Tex por Ken Parker. Mas isso daqui pra mim é sensacional, é um dos melhores quadrinhos que eu já li, e agora que eu tô maratonando, eu vou ficar apaixonado. Mas mesmo assim, ainda prefiro Tex. Né, vai ter uma certa falação disso daí, né? Mas é o que eu tenho para falar, beleza? Valeu pessoal, se inscreva no canal, entendeu? Dá essa moral aí pra mim. Falou, valeu, obrigado e um grande abraço!